vencedor do concurso. A qualidade da produção das crianças depende do quanto se acredita que elas podem aprender e produzir e das oportunidades oferecidas. O principal foco das propostas que vamos apresentar nesse programa é o trabalho com diferentes linguagens. Esse é um recurso imprescindível para o desenvolvimento integral da criança, que é, e deve ser sempre, protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Caminho da clareira, caminho da clareira, cadê o caminho da clareira? Pelo céu. Vamos começar conhecendo algumas atividades do EMIA, a Escola Municipal de Iniciação Artística de São Paulo. Aqui, crianças matriculadas na rede pública têm contato com várias formas de expressão artística. Bicho que anda de dia, tá na hora de dormir. Bicho que anda de noite, se prepara pra sair. Música, artes plásticas, teatro e até outras formas de se relacionar com os livros. Como nas oficinas da professora Teresa Peric, onde as crianças não apenas escrevem, mas constroem fisicamente seus próprios livros. A proposta da oficina é exatamente assim, alargar o conceito do livro, né, que se tem normalmente. Então, assim, é um livro que, por ser artesanal, então ele abre todas as perspectivas, né, em termos de forma e de conteúdo também. Então, a criança pode tanto trabalhar imediatamente com o texto, ela pode utilizar a linguagem verbal ou não. E inúmeras vezes uma criança que está cansada, aquela tem que escrever e aquela coisa da preocupação de errar e gramática e tudo mais, ela vai para o visual. Aos poucos ela vai vendo que não é bem assim, que ela tem mais liberdade, que ela pode trabalhar com o texto também. Ela acaba indo depois para a linguagem verbal. Não que seja um pré-requisito, né? Porque a oficina ela é totalmente aberta. Esse aqui é um exemplo exatamente do livro que não tem linguagem verbal. Ele chama Traquinagens e ele trabalha com a ideia da brincadeira mesmo, da aventura, de coisas guardadas em lugar errado, o abajur que está aqui, dentro da geladeira um sapato. Então, assim, um trabalho é uma casinha, né? E com diversos materiais diferentes, que isso a gente trabalha muito, trabalha com pano, com outros tipos de materiais. Eu comecei com 3, 4 alunos e houve anos em que eu tinha assim quase 40 numa sala, né? Coisa gostosa de trabalhar com faixas etárias diferentes, desde pequenininhos assim de 8 anos até ex-alunos de 16, aquela troca muito grande, isso assim super rico, né? Temos aqui mais alguns que são da mesma autora. Uma menina que hoje em dia já deve estar com uns 19 anos mais ou menos, e ela inclusive ganhou um prêmio de literatura juvenil, e ela escreve, gostava de pesquisar, de ver coisas diferentes, uma menina muito criativa, a Daniela. Se eu pego um grupo, por exemplo, de crianças que nunca trabalhou, o grupo nunca trabalhou, então eu vou começando aos pouquinhos com sensibilização, tentando mostrar outros enfoques. Então, se eu trago uma folha branca, assim, como é que a gente poderia começar a escrever uma história, né? Ou desenhá-la? De que lado da folha? A gente pode começar do lado que quiser, não precisa ser sempre daquele jeito. Ainda no começo, assim, eu continuava com a ideia do livro, assim, de, tipo, escrito, desenho, assim, na boa. Mas depois eu comecei a entender como era a história do curso e comecei a perceber outro lado, assim. Podemos escolher um tema, então. Que tema vocês acham que é legal? A partir de uma poesia da Cecília Meirelles, As Meninas, então ela trabalhou a questão da ilustração com materiais diferentes, dando assim um trabalho, uma questão de relevo, né? Pode escolher uma poesia e estar brincando com ela. E eu acho que eles passam a enxergar o livro de uma outra forma, quer dizer, não é aquela obrigação. Como eles são criadores, eles passam também a ver o livro do ponto de vista criativo, né? Não só como aquele obrigado a estudar e a ler, mas então ele veja com uma abertura muito maior. Então ele está lendo e ele está sacando, nossa, o cara aqui escreveu desse jeito, ou então o ilustrador fez isso. Então assim, ele tem outra maneira de enxergar. Paixão absurda, né, por livro.
E sempre gostei muito mais dos livros infantis, porque eu acho assim que eles trazem uma riqueza muito maior. Eu adoro internet, mas também sem livro não dá. Dos livros para as partituras. Um grupo de crianças forma sua primeira banda. Tocar um instrumento já seria um desafio e tanto. Mas aqui eles vão aprender mais do que isso. Vão aprender a tocar em grupo. No contexto da escola, né, a Escola Municipal de Iniciação Artística, a EMI, ela foi criada com o intuito, em primeiro lugar, de se definir dentro de um contexto de trabalho artístico, de pedagogia artística, num sentido de formação do ser humano, de uma formação mais integral, de uma formação mais totalizante, digamos assim, do ser humano, né? Aqui, por exemplo, ele se expressa, então ele coloca muito o que ele quer, o que ele pensa, né? E ele discute como ele é, o que ele deseja ser, tudo com o outro, de uma outra forma. Olha, professora, eu não gosto de fazer esse baixo aqui, está muito alto, né? E isso é a liberdade de expressão. Tem um aprendizado que eles vão carregar, que a gente acaba carregando, ou a gente acaba, pelo menos, cultivando na gente, neles mesmos, que é a audição do outro. Independente do que eles forem fazer depois na vida, eles vão estar, assim, pelo menos embrionariamente aqui, percebendo que ouvir o outro não é sempre fácil, que é uma prática, que isso deve ser cultivado. Então, mas não compor, não dá para deixar ela aqui, ó. Os guitarristas, na verdade, quando eles olharam para o Bruno, foi muito estranho. Falaram, pô, um cavaquinho, nós vamos tocar pagode. Eu achava que não tinha nada a ver com o cavaquinho, não dava pra tocar uma guitarra com o cavaquinho, porque não ia ser um som legal. E não é tão... não sei, diferente. Eles começaram a trocar figurinhas nos ensaios e tal. Quando a gente percebeu, estava lá o Vinícius com o cavaquinho, o Bruno com a guitarra, né? E eles conversando, não, essa música é assim, não, que nota que é essa? Quer dizer, um interessado no instrumento do outro e se ouvindo, quer dizer, respeitando um rock, o Bruno faz um solo lá no meio, né? Isso é muito bacana. Algumas das aulas do EMIA trabalham mais de uma linguagem ao mesmo tempo. São projetos onde várias formas de expressão artística se encontram, como nesse Teatro de Sombras, que envolveu as artes plásticas, a música, o teatro e a dança. As crianças, elas naturalmente gostam muito de artes, né? Assim, vou falar de artes plásticas, mas as crianças naturalmente desenham, naturalmente pintam, né? A gente escuta muita música, acho que desde a barriga da nossa mãe. O que elas estão pensando, elas estão abstraindo, elas estão conversando sobre coisas sutis, né? Sobre muitas questões super interessantes, né? Então, tenho certeza que isso é para a formação deles, para a vida. O importante aqui, acho que no aprendizado, é eles entrarem em contato com a matéria sonora, eles mesmos produzirem os sons, primeiro experimentando das mais variadas formas, explorando mesmo cada objeto, e não precisa ser só um objeto, um instrumento convencional. Desde pequenininhas, elas brincam de faz de conta, né? Elas brincam de boneca, elas brincam de casinha, enfim. Desde pequenininho elas têm essa dramaticidade. Tem 3 etapas, né? Que 3 formas diferentes da gente estar mostrando aqui na escola. Uma interna, dentro da sala de aula, um grupo mostra para o outro, fica uma coisa interna. A outra, algumas mostras entre as turmas. E a terceira forma seria umas grandes apresentações que a gente faz no final do ano, que são as festas de encerramento. Cada um fez uma parte do castelo que estava no pano. Daí agora a gente está treinando para tocar para apresentar depois. Eles se surpreendem muito quando eles se apresentam,
Porque às vezes na apresentação acontecem coisas inusitadas que eles descobrem que eles têm instrumentos dentro deles para saber lidar com o surpreso, né? Com a surpresa. Até aquele tímido que achou que ele não ia, aí na próxima, depois que ele apresenta, ele fala, eu quero fazer de novo, eu quero me apresentar de novo. Isso é muito legal. Ver os olhinhos das crianças assim brilhando depois que acabou. Fala, foi muito legal. A gente se diverte mostrando o que a gente aprendeu. E os pais gostam também, não? Gostam. Nossa, fica também muito... Minha mãe fica Eles também ficam... depois de ficar chorando. Como é que é? A minha mãe fica chorando de emoção. A apresentação é a criança sair mais forte disso tudo, né? É valorizar todo o processo que ela passou por aqui o ano inteiro, né? As pequenas mostras e depois aquela grande mostra. É valorizar, sim, é levar ao máximo, a sério, o que as crianças fizeram, né? Quando ele está lá, para mim é uma grande satisfação, porque ele está rompendo algo que para ele é bastante forte, que é essa timidez. Então eu fico bastante orgulhosa dele. Você vê um ser humano, né? Você não vê o conhecimento, você não está avaliando quanto ele tirou naquela... Né? Mas você vê uma pessoa que vivenciou e está transmitindo essa vivência. Né? Acho que isso é o mais... você estar exposto em público é muito difícil. Né? Para você ter essa coragem de vir a público, e se isso não for autêntico, isso não chega em quem tem assistido. Chegava ali na porta de entrada, ela ficava grudada em mim, não queria saber de entrar. Ela tinha assim, uma dificuldade de se relacionar, o novo para ela, todas as propostas novas, ela tinha assim, muito medo. Na escola, a gente não tem mais que ficar falando para fazer lição de casa. Na atividade, eu percebo ele bastante concentrado, responsabilidade, na questão de envolvimento e participação na aula. Isso mexe com a autoestima deles, né? Então é uma coisa assim que eu acho muito importante. Desenvolve muito a parte da sensibilidade, desenvolve a parte da concentração. Isso é importante, né, nas aulas, que ele já fica mais atento e tem mais percepção. A filosofia da escola é orientada na crença que o conhecimento artístico ultrapassa a formação profissional de artistas. É um bem que serve a todos e tem sentido de ser praticado e usufruído por todo mundo, independente de se tornar um profissional de qualquer uma das artes ou não. Então, é importante valorizar essas outras formas, né, das crianças se expressarem, não só a leitura escrita, né, porque aí você está apostando que a criança tem outras potencialidades, né, você pode perceber como que essas outras formas da criança se expressar pode dar indicadores ao próprio professor, né, de fazer o seu planejamento. Eu estou lembrando de um trabalho que a gente desenvolveu lá na unidade, com relação ao Bumba Meu Boi. Para isso, nós precisamos pensar em muitas coisas, né? Primeiro que é uma festa que tem diferentes jeitos de acontecer aí pelo Brasil afora, né? E a gente ficou pensando nessa questão das diferentes lendas, de como as crianças iam cantar. Enfim, nós fomos envolvendo tantas linguagens, tantas coisas diferentes, né? E que, assim, num primeiro momento não tinha passado. A gente não tinha se dado muito conta disso. Foi surpreendente mesmo, né? Trabalhar com o Bumba Meu Boi. Perceber que as coisas foram acontecendo muito juntas, né? Foi trabalhando
as questões da leitura, a partir do momento dos contos que a gente foi levando para as crianças, nós estamos pensando nas músicas. Ler as várias narrativas sobre o boi é uma experiência já bastante interessante. Depois, a gente pode pensar junto com as crianças de entendendo um pouco cada personagem da brincadeira e fazendo a escolha. Depois que essa escolha foi feita, conhecer esses personagens significa paramentá-los, né? Construir, ver qual é a melhor roupa, como é que a gente pode construir a partir daquilo que a gente tem na comunidade. A gente também fez um projeto assim, que foi trabalhando com todas as linguagens ao mesmo tempo. Foi de Mata Atlântica. A comunidade é ali bem pertinho do Pico do Jaraguá. Então a gente aproveitou, conheceu melhor o lugar, o próprio Pico de Jaraguá, onde as crianças brincam todo dia, mas nunca olharam para ele como Mata Atlântica, né? Que aí a gente recorda do que a gente já conversou sobre as coisas irem para fora e de fora para dentro da escola, né? Tanto as crianças que andam pelo Jaraguá e tinham outra ideia dele, começaram a vê-lo diferente. E as famílias também. Vieram todas perguntando que história era essa, que macaco era aquele, que lugar era aquele, que... Né, eles estão acostumados a olhar de outro jeito. E quando a gente viu, a gente estava estudando muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que você podia contar um pouco, Rosa, de alguns projetos que você tem desenvolvido nesse sentido para a gente pensar sobre eles. Então, um que eu já até comentei com vocês da outra vez foi aquele da Galeria dos Personagens do Folclore Brasileiro, que eles fizeram um painel interativo e que os pais tinham que identificar esses personagens. Caso tivessem dúvidas, eles consultavam as caracterizações feitas pelas crianças, né? E uma outra ideia de um projeto que a gente estudou sobre a Amazônia foi fazer um jogo de percurso, né? E nesse jogo de percurso, a Esther também me ajudou conversando com as crianças no sentido assim, nós vamos aqui representar a Amazônia. Nós vamos representar a Amazônia de dia, a Amazônia de noite, eu fazendo de dia, tem o entardecer e vai à noite. Eles preferiram fazer à noite. Então tinha toda uma preocupação com a sombra, com a luz, né? Com as imagens, então estudar essa questão da perspectiva. E era um projeto que essa elaboração do jogo de percurso, ou de trilha, eles tinham que elaborar as instruções do jogo, porque quem ia jogar eram os pais. E eles faziam perguntas. E caso o pai não soubesse responder as perguntas, tinha a regra, volta a tantas casas e tal, né? Então eles estudaram bastante. E aí foi assim, uma reunião que teve uma participação muito grande dos pais. Porque as crianças fizeram o jogo para eles jogarem e as questões, na verdade, eram o que eles tinham aprendido durante o desenvolvimento do projeto. Os produtos do trabalho das crianças nem sempre se apresentam como grandes espetáculos. Mas, dentro das instituições educativas, cada conquista para tornar públicas essas produções deve ser valorizada e incentivada, para que cada vez mais se torne parte do cotidiano. Quando o produto, né, de um projeto, uma produção grande, né, fica mais claro, quer dizer, fica mais evidente a participação da criança, o protagonismo dela, né? A gente não pode esquecer também de outras atividades cotidianas, né, da sala de aula, que também onde a criança pode, né, onde a gente tem que valorizar a produção dela, né? As mínimas coisas, né, que a gente considera as mínimas coisas, mas quando ela vai escrever, né, o nome dela numa ficha da atividade dela, quer dizer, toda essa produção, quando ela vai ler, né, por exemplo, na minha sala, quando eles vêm com uma poesia que a gente deu de lição de casa e tal, elas querem falar em voz alta para a classe toda. São momentos que a gente também tem que valorizar, porque quer dizer, é uma coisa que elas querem expressar, né? A Leica me faz pensar numa coisa fundamental, que é aquilo que é resultado do cotidiano da sala de aula, das pequenas ações e das importantes ações de todo dia. Quando as crianças podem escrever, quando a gente reconhece o lugar do erro nas escritas das crianças, não como algo que deva ser eliminado e apagado, mas reconhecido e superado.
quando a gente lê todo dia na expectativa que eles possam presenciar como é que funciona um leitor, quando a gente vai percebendo os avanços na linguagem que eles usam para escrever e os textos dos meninos vão ficando cada dia mais interessantes e bem escritos. É que nós fazemos parte de uma cultura que adora um grande final, né? E aí a gente acaba se encantando demais com esses produtos. Mas me parece importante lembrar que o produto só tem função quando ele revela a autoria das crianças e quando elas reconhecem nele uma série de saberes, e saberes que não foram construídos no fim, mas que, sem dúvida, representam o resultado de cada dia de aula, de cada momento da classe com o professor, com outras classes e com todos os colaboradores do projeto. A Regina mostrou um trabalho que ela está desenvolvendo com os alunos, que ela manda bilhetes para a sala da tarde, e a sala da tarde deixa as respostas desses bilhetes. Não é uma grande produção, mas é uma produção muito importante e que coloca o outro como destinatário e interlocutor, e esse outro está dentro da escola. Como todo mundo que já conversou, né? A gente sempre tem aqueles professores, assim, parceiros, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. E aí a gente faz aquela comunicação nossa, e nesse meio também a gente tenta pôr as crianças, porque aí a comunicação, eles também podem participar dela e aprender outros jeitos de conversar. Então, tem bilhete deles para nós, de nós para outra turma. Então, agora a gente está fazendo um trabalho com fábulas, e eu perguntei, e aí, o que a gente faz com esse trabalho, né? Vamos ver fábulas, tá? Bacana, mas vamos fazer alguma coisa? Vamos. E o que nós vamos fazer? Já sei. Vamos fazer um livro. Aí eles começam por todos aqueles modelos que a gente já trabalhou. Vamos fazer um livro para a Shelley. Shelley é a professora dos meninos bem pequenininhos, que acabaram de entrar na unidade, né? Vamos fazer um livro para a Shelley, porque eles têm muita coisa ainda para aprender e eles vão contando isso. Então, isso vai gerando uma coisa bem maior do que só as 4 paredes. Parece pequeno essas coisas que vão para as paredes, né? Mas ela tá traduzindo coisas muito maiores. Muito maiores. Isso significa também. A gente faz isso na lousa. A professora da manhã deixa para de tarde, a gente deixa para de manhã, entendeu? Quer dizer, qualquer recurso é bacana desde que você comunique, né? Então, a questão, a última coisa que eles me questionaram, né? Que eu também faço na lousa, porque às vezes é mais rápido, é um bilhete comum, não é tanta coisa, né? E aí eles dizem assim, não, põe no papel, porque vão apagar. Alguém vai apagar, Regina, põe no papel. O importante do trabalho com as crianças no processo de alfabetização é levar em conta que todo o material, seja oral, seja escrito, que elas produzem, precisa estar vinculado à própria atividade que a criança realiza no seu cotidiano. Na medida que o professor consegue tomar desse material e vinculá-lo a outras linguagens, que não só a linguagem escrita, o professor pode potencializar a criança e suas produções no sentido de produzir novas compreensões do próprio trabalho que a criança realiza, e no exercício que esse professor faz também, no registro conjunto, da escrita conjunta, nesse trabalho coletivo entre o professor e a criança, é possível o professor exercitar e desenvolver-se profissionalmente, tomando os próprios registros e os registros das crianças para compreender a potencialidade do seu trabalho e produzir, não só criticamente, mas coletivamente, uma escrita para todos no trabalho com a escola. Qualquer que seja a realidade em que vivem, as crianças são parte da cultura e, ao mesmo tempo, produtoras de cultura. Desde que nascem, elas já se expressam como sujeitos sociais. Por meio de diferentes linguagens, criam e recriam relações afetivas, estéticas, políticas e culturais com o mundo. Ao se interessar por jogos, histórias, brincadeiras, querendo sobretudo aprender e criar, as crianças se revelam protagonistas do seu processo de construção de conhecimento. Cabe a cada um de nós acreditar e proporcionar condições para que o seu desenvolvimento seja pleno. Eu escolhi esse livro porque ele fala do orgulho da nossa raça. Eu escolhi esse livro
É porque conta uma história de um cachorro que quer viajar para um planeta e não consegue. Aquele livro que eu gosto muito dele. Eu gostei desse livro por causa que a minha professora já leu e ela ensinou algumas coisas para nós do Ziraldo. Eu escolhi esse livro porque é muito importante, ensina a vida dos animais e eu gosto muito. Esse livro para mim é muito raro e eu gostei dele muito. Eu vi que o Patinho Encantado, aí eu achei ele interessante, aí eu peguei ele pra mim mesmo. Eu ler a Pedra Mágica. Por que eu gosto desse livro? Eu peguei esse livro porque ele fala muito das coisas antigas, porque eu gosto desses livros das coisas antigas. Eu gosto tanto dos livros que eu amo eles.